Mais uma vez não podemos estar reunidos no templo, mas estamos todos reunidos em adoração ao nome do nosso Senhor e para mais uma vez uma palavra de reflexão sobre a Bíblia, sobre o que Ele tem nos ensinado. E nessa semana eu quero trazer novamente uma história para vocês, para podermos refletir. Um estudante de teologia estava já terminando seus estudos e já estava nas provas finais para terminar o seu curso. E a sua última avaliação do curso era fazer uma redação sobre um tema proposto pelo professor. E ao chegar na sala de aula, o professor escreveu lá no quadro o tema da redação. E o tema da redação era o amor de Jesus e o poder de Satanás. O aluno ficou pensativo e ele viu que, na verdade, o tema da redação se dividia em duas partes. Primeiro o amor de Jesus e depois o poder de Satanás. E aí o estudante começou a fazer sua redação e começou primeiro a falar sobre o amor de Jesus. E aí ele começou a sua redação, começou a descrever. Primeiro lhe veio à mente a sua conversão, todo o lamaçal de pecado que ele vivia antes de Jesus o alcançar. E ele começou a lembrar do amor de Jesus que o amou ali, pecador ainda. E ele começou a escrever a sua redação e colocar ali no papel esse amor de Jesus tão grande na vida dele, que o salvou, o tirou do lamaçal do pecado. E ele começou a descrever o amor de Jesus, lembrou do sacrifício de Jesus na cruz, cada sofrimento, cada gota de sangue derramado por amor a nós. E ele começou a descrever isso em sua redação. E ele começou a descrever cada detalhe da sua vida, desde o seu nascimento, da sua infância, que ele sentiu que Jesus o acompanhava, guardando a sua vida, mesmo antes dele conhecer esse Jesus maravilhoso. E ele começou a encher essa folha descrevendo todo o amor de Jesus na vida dele. Então ele se lembrou dos momentos de fraqueza, dos momentos de dificuldade da vida, dos momentos obscuros da vida, das tristezas, das angústias, e lembrou do amor de Jesus que o acompanhou cada momento desse na sua vida. E ele começou a colocar no papel. E aí o professor falou: alunos, faltam apenas 10 minutos para terminar essa redação. Ele levou um susto porque já tinham passado quase 50 minutos de aula para ele fazer a redação e ele nem viu passar porque ele tinha que falar tanto do amor de Jesus. E ele pensou: nossa, eu ainda tenho que falar das nossas vidas, enquanto nós não permitirmos. Então, enquanto a gente olhar para o alvo, que é Cristo, a gente não tem perigo de ser consumido pelo pecado. A gente precisa, sim, lembrar a cada dia do amor de Jesus. Assim como esse estudante que descreveu esse amor de Jesus a cada segundo na sua vida, assim tem que ser a nossa vida. Nós temos que andar a cada segundo com o nosso Senhor Jesus. Porque o que acontece muito é que muitos cristãos acabam parando de olhar, deixam se esfriar a chama do amor por Cristo, desvia o olhar, ao invés de olhar para o nosso Senhor Jesus, começa a olhar para o mundo, começa a voltar para a sua própria carne, e é nessa hora que o inimigo está à espreita para nos derrubar. E aí o inimigo só pode chegar se a gente deixa que ele entre, se a gente sorri para o pecado, se a gente para de olhar para o alvo que é Cristo e começa a olhar para o mundo. Então, irmãos, o que eu quero dizer nessa noite é que nada pode te tocar. Nada pode te fazer mal, verdadeiramente, se você estiver com seus olhos voltados para Cristo. A Bíblia diz, que nada pode nos separar do amor de Deus. E nada pode, porque é isso que Jesus nos prometeu. Mas nós temos que cuidar para não nos afastarmos desse amor, para não virarmos nós as costas para esse amor. E eu gostaria de ler Romanos, capítulo 8, versículos 35 em diante. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte.
do poder de Satanás, mas eu não posso, porque eu preciso descrever um pouco mais sobre o amor de Jesus. E aí ele continuou escrevendo a sua redação e ele lembrou das promessas de Jesus de um dia levar a sua igreja para o céu, para habitar com ele, junto a ele no céu. E aí ele descreveu esse tão grande amor que nos enche de esperança. E ele continuou escrevendo e o professor falou: alunos, faltam apenas 5 minutos para acabar a redação. E ele falou: eu ainda nem comecei a falar de Satanás, mas eu não posso, eu tenho que continuar escrevendo sobre o amor de Jesus. E enquanto ele continuava escrevendo sobre o amor de Jesus, ele lembrou das orações que ele fez, sentia a presença de Jesus ali com ele. E ele começou a descrever esse amor tão grande que ele sentia no dia a dia em sua vida. O acordar a cada manhã e sentir que Jesus tinha guardado o seu sono, que acompanhava ele durante o dia. E ele foi colocando tudo isso no papel até que o professor falou: alunos, falta apenas 1 minuto para entregar a redação. E o aluno entrou em desespero e falou: e agora? Como eu vou terminar minha redação? Eu não tenho tempo para falar do poder de Satanás. E aí ele terminou sua redação com essa frase: do amor de Jesus eu pude falar, e eu não tive tempo, não tenho tempo para Satanás. E aí foi assim, ele entregou sua redação dessa forma. Não sabemos se ele passou ou não de ano, né? Mas a gente pode refletir sobre uma coisa. Na nossa vida cristã, é assim que deve ser nossa conduta. Sim, Satanás tem poder, ele está à espreita, ele existe e está ao derredor, está pronto para nos devorar, pronto para nos destruir, pronto para nos tirar de perto do nosso Senhor Jesus. Mas enquanto a gente estiver com os olhos, como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais. Nem o presente, nem o futuro. Nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é isso que eu queria deixar, meus irmãos. Que a gente possa nos lembrar do amor de Cristo todos os dias de nossa vida. Não vamos nos perder nas coisas desse mundo, nas reflexões desse mundo, né? Vamos sempre manter o nosso olho no nosso alvo, que é Cristo. Temos que voltar ao primeiro amor todos os dias e lembrar desse Jesus que nos amou de tão grande maneira, que entregou a sua vida por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então ele nos amou e tem nos amado a cada dia. E nós temos que lembrar disso a cada dia. Porque enquanto estamos olhando para Cristo, o mal não pode nos tocar. Boa noite a todos.